Programa Lar Feliz. Apresentação: Pastor Welby Souza. Todas as terças-feiras às 14 horas. O programa Lar Feliz é um programa da Igreja Batista Brasa, que fica na rua Governador Ivo Silveira, 648. Nossos cultos são aos domingos e quartas, às 19 horas. A Deus com alegria. Boa tarde, estamos aqui mais uma vez com o programa Lar Feliz. Queria já de início cumprimentar todos os pais. Sei que hoje é terça-feira, mas domingo foi dia dos pais. E hoje nós vamos falar sobre um tema que fala sobre paternidade. Gostaria de começar lendo o texto de Malaquias 4:6 e depois colocar um louvor para que nós começássemos essa meditação. Em Malaquias 4:6 diz o seguinte: Ele fará com que o coração dos pais se voltem para os seus filhos, e o coração dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Teremos mais alguns textos para compartilhar, mas queremos colocar um louvor agora e depois voltaremos com a reflexão em cima dessa palavra. Que Deus te abençoe. Não é o fim. Tem jeito para o nosso amor fora de mim. Admitir que tudo terminou. Quem sabe a gente agora acerta pra valer. Tudo que no início não conseguimos fazer, vou assumir. Sou réu, confesso por amor, quebro em mim o orgulho que nos afundou pro abismo do oceano, mas em mim ainda restou o último suspiro pra gritar, confesso amor, que fui uma criança sem notar. Fiz da nossa história um momento pra brincar. Cansei de ser menino, descobri que era você. Minha estrutura, a razão do meu viver. Preciso te mostrar que eu cresci. Estou no fundo de um abismo sem poder sair. Leva minha vida para a superfície agora. E que Deus abençoe essa nossa história. Cansei de ser menino, descobri que era você. Minha estrutura, a razão do meu viver. Preciso te mostrar que eu cresci. Estou no fundo de um abismo sem poder sair. Leva minha vida para a superfície agora. E que Deus abençoe essa nossa história. Voltamos aqui com o programa Lar Feliz. Hoje falando sobre um tema que fala sobre paternidade. No início lemos um texto ali de Malaquias 4:6 que fala em converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Existem outros textos como lá em Êxodo 20:12 que fala sobre honrar pai e mãe para que se prolongue os seus dias sobre a terra. E outro texto de Efésios 6:4 que diz que os pais não devem provocar a ira dos filhos, mas criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Se vocês observarem, hoje em dia nós temos vivido em tempos que a paternidade, quando falo paternidade não falo só no sentido de pai, mas falo na organização família, pai e mãe. A paternidade parece que vive um momento de conflito. Isso já não é dos nossos dias, já vem algumas décadas já esse conflito, porque os pais parece que perderam alguma coisa no meio do caminho com relação à educação dos filhos. E muitos pensam nos dias de hoje, não estou preparado, mas na realidade a vida não nos prepara para muita coisa, a gente vai aprendendo durante a caminhada. Se você perguntar para as pessoas que estão se preparando para casar, se eles estão preparados para assumir esse compromisso,
E eles vão dizer que sim pela empolgação, pela emoção, pelo amor. Mas aqueles que já casaram há algum tempo sabem que o dia a dia é um trabalhar de Deus nas nossas vidas. É um aprender a caminhar junto. A não buscar na esposa a mãe e a não buscar no esposo o pai. Mas sim entender que os dois têm as suas diferenças e tem que construir juntos. E a mesma coisa com relação à paternidade. Hoje há alguns disparates, né? Algumas pessoas ganhando um bom salário e pensando assim, eu não tenho condições de ter filhos. E outros ganhando muito pouco e com muitos filhos. Mas se a gente for analisar essa situação de família que se vive hoje, a partir dos textos bíblicos, e for fazer um comparativo dos pais, né? Tem muitos pais que deixaram um mau testemunho na Bíblia. E eram homens de Deus. Pessoas que Deus tinha separado, escolhido para estar ali. Mas Deus quer nos mostrar com ele que o único pai perfeito é ele próprio. Nós podemos analisar vários textos, né? Como o pai de Davi. Um homem, a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas o seu pai, na hora que o profeta Samuel chega lá, procurando no meio de seus filhos, um que seria o rei, o Davi estava esquecido lá no meio das ovelhas, lá no campo, enquanto seus outros irmãos estavam em casa. Se nós formos parar para ver o Isaac, né, pai de Esaú e Jacó, diz que na sua velhice ele já não enxergava bem. E a Bíblia mostra que Deus já tinha escolhido a Jacó, mas o pai, o Isaac, amava a Esaú. E nós podemos perceber isso nos dias. Nós vivemos uma crise de pais. Nós vivemos hoje se vive um relacionamento sem compromisso. Muitas vezes o pai é uma figura presente no lar, mas não presente na vida do filho. É um pai que chega cansado do serviço, ou uma mãe que chega cansado do serviço e às vezes tem que acumular a função, porque o pai não é presente ou porque a mãe não é presente, se acumula a função de paternidade, de educação, de estar junto, aconselhando, e se perde esse momento de relacionamento por causa para que não hajam atritos dentro do lar. O pai chega cansado, quer descansar e aí vê que o filho não está agindo diante daquilo que ele ensinou, que ele instruiu. E para que seja mantido a paz dentro do lar, a gente para de corrigir os nossos filhos. Ou para que não haja um tempo só de briga, de discussão, a gente abre mão de disciplinar. Quando eu falo disciplinar, não no sentido de agressão, mas no sentido de correção, no sentido de conversa, no sentido de explicar motivos. Sabe, nós como pais muitas vezes nos vimos limitados diante da mídia, diante daquilo que se prega aí afora, como deve ser a educação dos nossos filhos. Sabe que esses dias eu estava falando com a minha esposa, que está aqui comigo, nós estávamos conversando sobre alguma coisa que vimos na internet e diz que um policial bate numa casa e chama. E a mãe vem à porta para atender e ela pergunta o que houve. O policial disse, olha, os vizinhos deram queixa porque a senhora estava agredindo o seu filho, a senhora estava batendo nele, os vizinhos escutaram e denunciaram. E ela chama o filho para que ele veja aquilo que está acontecendo, e o policial está ali na porta e ela olha o policial e diz assim, você está vendo esse cacetete aí na sua cintura, no seu cinto? Para que o senhor não tenha que usar ele futuramente no meu filho, eu prefiro educar ele dentro da minha casa, do meu jeito. Para que futuramente ele não venha ser um transtorno para a sociedade, hoje eu educo ele aqui dentro. E nós como homens, vou me incluir junto, começamos a fazer leis para que protejam dos abusos, que existem, com certeza existem os abusos. Mas não se deve ser tolhido a disciplina do pai ou filho. A Bíblia ensina que, olha, nós devemos admoestar os nossos filhos. E muitas vezes até
ela fala em fustigar com a vara, mas não ao ponto de deixá-lo meio morto. É esse o termo que a Bíblia usa. Você tem zelado pela educação do teu filho, da tua filha? Você tem buscado ensinar princípios e valores morais, éticos, para que ele venha a ser um bom cidadão, para que ele observe, se você é cristão, a lei de Deus, e se você não é cristão, para que ele seja um cidadão de bem, aquela pessoa que será uma pessoa que produza para a sociedade e não uma pessoa que seja punida ou julgada pela sociedade. Sabe esse texto de Malaquias 4:6 que fala sobre converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais? Muitas vezes nós temos falado por uma geração de órfãos com pais presentes. Uma geração que se sente órfão numa questão emocional, porque o pai não tem mais tempo de suprir, não tem mais tempo de brincar, de levar o filho para passear, de dar um conselho, porque hoje os amigos ou a internet, a televisão têm educado os nossos filhos. Esse é um tema bem polêmico, porque muitas vezes, com a justificativa de mantermos o nosso lar, de suprirmos a necessidade do nosso lar com relação à financeira, à alimentação, temos largado de mão a criação de nossos filhos. Isso é preocupante, porque isso já não vem de agora, isso começa lá quando, na Segunda Guerra Mundial, quando as mulheres conquistaram a sua independência financeira. Nada contra isso, não estou fazendo aqui uma alusão machista a isso, mas depois dessa geração que a mulher precisou trabalhar e ela começou a manter a sua casa, logo em seguida vem o Woodstock, e aí nós começamos uma geração de filhos sem pais. Muito mais agravante. Isso já existia, mas se agrava muito mais dali para frente. Termos filhos como produção independente, não dependermos mais de um pai, de uma mãe, de uma figura paterna e uma figura materna, né? Ali na tranquilidade do seu lar, em um lugar onde nós venhamos poder nos relacionar saudavelmente, falar de valores e princípios no seio onde é formado o caráter de uma criança. Nós falamos alguma coisa disso na igreja no final de semana, e nós citamos esses pais que eu falei aqui, né? Falei sobre Jessé, o pai de Davi, falei sobre Isaac, o pai de Jacó, e tantos outros. O profeta Eli, um homem de Deus, o homem que profetizou o nascimento de Samuel ali, que participou, mas onde o próprio Deus teve que repreender porque ele não era um bom pai. Os seus filhos estavam corrompidos no ministério sacerdócio. Assim como Davi foi um homem segundo o coração de Deus, e porque ele não soube corrigir os seus filhos, Absalão se levanta contra o seu reinado, Adonias se levanta contra Salomão, querendo tomar o reino, e existe guerra dentro da casa de Davi. Como tem sido o teu lar? Teu lar tem sido um lugar de paz? Teus filhos têm sido filhos obedientes? E não obedientes só quando você está perto, mas aqueles filhos que aprenderam os valores, que entenderam os valores. Porque muitas vezes os filhos não compreendem os pais, porque os pais já passaram da época de ser filhos e agora eles lembram a orientação dos seus pais. Mas porque os filhos não têm as atribuições que os pais têm, eles não entendem muitas vezes o posicionamento do pai. Quando um pai diz não, quando um pai diz não pode, não aquele só faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Não, mas aquele posicionamento diante de uma circunstância. Como tem sido o teu lar? Talvez isso tenha levado o teu lar à ruína. Talvez você seja uma mãe que criou seu filho sozinho ou está criando. Talvez você seja um pai que foi abandonado por sua esposa com os seus filhos e hoje cria-os da melhor maneira possível, nos dois aspectos. Tanto o pai como a mãe tenta buscar o melhor para os seus filhos,
mas isso pode lhe causar uma acumulação de tarefas, um sobrecarregar na lida diária do seu lar. Sabe, nós vemos pais na Bíblia como o pai de José, um pai que tinha preferência por um filho, mas um pai que amava os seus filhos. A preferência dele nunca fez com que ele destratasse os outros filhos. Ele amava mais aquele filho da esposa que ele escolheu no início, mas ele não destratava os seus filhos. Nós vemos um pai como José, que teve Jesus como enteado e nunca usurpou isso para si. Ele nunca se vangloriou por Deus ter escolhido ele para estar ali junto com o seu filho, porque Jesus era filho de Deus, gerado no ventre de Maria, não com um ato sexual, não, mas Deus libera uma palavra, e esse menino é gerado no ventre daquela mulher que foi bem-aventurada. Sabe que José, no primeiro instante, até pensou em fugir desse compromisso, mas Deus envia um anjo e diz: olha, não, fica com ela. Fica com ela porque eu gerei isso. E José se submete e cuida desse menino, assim como cuidou dos outros filhos que eles tiveram após isso. Mas eu quero lhe dizer que, como pai, Deus nos dá uma responsabilidade tremenda de forjarmos o caráter, de fazermos parte, porque a Bíblia diz que os nossos filhos são herança do Senhor. E a Bíblia nos relata que Deus tem filhos, Deus não tem netos. Deus tem filhos. Se o seu pai ou sua mãe é crente e eles vão na igreja e obedecem os mandamentos, você tem que se posicionar para se tornar um filho. Porque Deus não é um Deus de netos. Deus é um Deus que é pai. Ele só possui filhos. Eu quero no próximo, depois do louvor, eu quero no próximo momento levar você a orar pelo teu filho, pela tua filha. Muitas vezes por nós não nos comportarmos ou não advertirmos, não ensinarmos os nossos filhos, eles estão se perdendo. Às vezes nas drogas, na bebida, alguns na prostituição, não estão agindo de acordo com o que nós ensinamos. Mas será que você tem se levantado como um intercessor, como alguém que ora pela vida do teu filho, por alguém que paga um preço de amor para ensinar, como aquele pai do filho pródigo que fica aguardando o retorno do filho, e quando ele chega ele não tem um monte de acusações, mas tem os braços estendidos para perdoar e para resgatar o amor que com aquela despedida, partida, cessou durante o tempo. Eu quero voltar no próximo, chamar o intervalo e voltar após orando pela tua casa, pela tua família, em nome de Jesus. Este não pode ser teu fim, não é o que Deus sonhou pra ti. Não podes aceitar ver tua família se acabar, tua esperança se apagar, tua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, que sobre a tua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Bendita será tua casa, benditos serão teus
você que sintonizou agora o rádio, ou para você que já está nos escutando aí, estamos chegando ao fim do programa Lar Feliz. Queremos agradecer a vocês ouvintes que têm estado todas as tardes aqui conosco, a Dona Rosa, a Nossa Maia, a Chayane, o Cristiano que está trabalhando ali, mas sempre ligadinho no rádio, né? O Moisés trabalhando também, andando com a caminhonete, fazendo a entrega dos lanches aí para o mercado Cristiano. Que Deus abençoe vocês aí. E aos demais, como o Álvaro falou, são tantas pessoas, né? Não dá, às vezes até a gente esquece e faz até injustiça em não lembrar de todos. Mas nós estávamos falando sobre paternidade. Citamos o texto ali de Malaquias 4:6, o Êxodo 20:12, lá onde fala sobre honrar pai e mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. E Efésios 6:4, que fala de os pais não provocar a ira nos filhos. Mas o texto principal usamos ali o Malaquias 4:6, que fala sobre converter o coração dos pais aos filhos. E falamos sobre a carência, tá? A crise de paternidade que nós vivemos hoje. Eu quero orar agora pela tua casa, pela tua vida, pela vida dos teus filhos, pela vida dos teus pais, para você que pôde estar com teu pai nesse final de semana, né, que era dia dos pais, para aqueles que bateu a saudade porque o pai não está mais perto. Eu quero estar orando contigo, para que Deus te fortaleça, para que tu agora, nessa posição de pai ou de filho, que tu reconheça Deus nos teus caminhos, que tu permita que Deus entre na tua vida e mude a tua história. Talvez você não tenha conhecido o teu pai, talvez o teu pai tenha te abandonado, ou a tua mãe, mas a Bíblia diz que Deus é um pai e não esquece de nós, e não nos abandona, que em todos os momentos Ele está conosco. Se você pode fechar os teus olhos aí onde você está, ou levar o teu pensamento agora a Deus, vamos orar juntos, para que o teu lar realmente seja um lar feliz, um lar abençoado, cheio da presença de Deus, porque Deus, como Pai, Ele quer o melhor para os seus filhos. Senhor Jesus, nós queremos engrandecer o teu nome nesse momento. Reconhecemos que não existe um pai como tu, ó Deus, que nos deu um irmão mais velho, que foi exemplo para nós, que veio e suportou as nossas dores, que carregou a nossa cruz, Senhor. Ele que tomou o nosso lugar ali naquela cruz. Nós éramos para estar naquele lugar. Pai, que o Senhor venha com a sua sabedoria, como diz ali em Tiago, venha nos encher de graça e sabedoria para a condução das nossas vidas, para que nós venhamos ser bons exemplos para os nossos filhos, que nós venhamos a apontar um caminho, que seja um caminho de vitória, um caminho de perdão, um caminho de graça, um caminho que seja um caminho prazeroso para os nossos filhos. Ajuda-nos a diminuir a nossa debilidade, a nossa fraqueza, os nossos erros como os pais. Ajuda-nos a gerar uma geração que busque em Ti o conselho, que busque em Ti trilhar esse caminho que chamamos de vida. Um caminho tão difícil, tão árduo muitas vezes, onde passamos por tantas desilusões, tantas decepções, tantas dificuldades, Senhor. Mas a Tua palavra diz que nós deveríamos ter bom ânimo, porque Tu já venceste esse mundo. Ajuda-nos, Senhor, a continuar acreditando, firmar os nossos pés sobre a rocha e a orientar os nossos filhos da melhor forma. Que os nossos filhos venham ser bons cristãos, bons cidadãos, que caminhem pelas ruas dessa cidade e que eles sejam vistos como pessoas íntegras, Senhor, que Te têm como Deus e temem e seguem os Teus princípios. Nós queremos, Senhor, engrandecer o Teu nome, Te agradecer pela vida dos nossos pais e que nós, como filhos, possamos reconhecer como pais, homens que buscam ser zelosos, que temem ao Senhor, que têm zelo por fazer aquilo que é correto. Não para que venham ser reconhecidos pela sociedade, não, mas porque procuram educar os seus filhos da melhor forma possível. Que os nossos filhos venham ser abençoados, progredir nas escolhas que eles fizerem na vida. Em nome de Jesus, que nessa tarde nós possamos celebrar a família
como aquilo de mais precioso que Deus tem nos dado aqui na terra. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Fica com Deus nessa tarde, que Deus possa edificar o teu lar. Lembrando que os nossos cultos ali na Igreja Brava, que fica na Governador Ivo Silveira 648, são às quartas e aos domingos, às 19 horas. Futuramente teremos o culto de jovens ali, aos sábados às 19 horas. Mas já quero te convidar para estar conosco nesse tempo. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Quero dedicar o meu lar a ti. Programa Lar Feliz. Apresentação: Pastor Welby Souza. Todas as terças-feiras às 14 horas. O programa Lar Feliz é um programa da Igreja Batista Brasa, que fica na rua Governador Ivo Silveira, 648. Nossos cultos são aos domingos e quartas, às 19 horas. A Deus com alegria.